Olá! Você está lançando o seu infoproduto. No entanto, para geração do seu conteúdo, você ainda não tem uma iluminação profissional? Pois neste vídeo eu vou mostrar 5 itens que você tem aí na sua casa e que podem ajudar muito na iluminação dos seus vídeos. Se você tem dúvida sobre isso, vem comigo que o vídeo é para você. Olá, eu sou Marcelo Favoto, sou especialista no mercado audiovisual há mais de 20 anos e ministro treinamentos para a área de pós-produção, 3D, efeitos especiais, e muitos alunos acabam me perguntando sobre setup de iluminação, setup de câmera. Gente, esse é um assunto literalmente infinito, tem para todos os gostos e bolsos. Tudo depende de quanto você quer investir. No entanto, para o marketing digital, você que está lançando um especialista, ou você especialista que está lançando um infoproduto, muitas vezes a verba que você tem, ela é destinada a impulsionar os seus vídeos, a criar uma legião de seguidores, você criar a sua autoridade online. Então o equipamento, neste caso, deveria ser aquele que você tem em mãos. Iluminação segue a mesma regra. Então neste vídeo eu quero ajudar a vocês em termos de elementos que vocês têm em casa e que podem ajudar na iluminação dos seus vídeos. Este vídeo eu vou falar sobre 5 itens, mas que vocês podem desdobrar para diversos outros, e no final do vídeo você ainda vai ver, na prática, como que ficaria com uma iluminação mais simples ou até determinado ponto improvisada. Então, se você tem dúvidas sobre esses itens, um dos primeiros conceitos que eu passo é fonte de luz. Eu, no meu caso, que trabalho com isso, evidentemente, eu tenho softbox aqui desse lado, dá para ver pelo reflexo do óculos que eu tenho um ponto de luz grande aqui do lado e tenho outro ponto de luz aqui desse outro lado. Então eu tenho luzes de preenchimento nas duas laterais, além de ter luz atrás que dá o recorte da profundidade. Agora, você precisa de ter todo esse setup no início do seu projeto? Não. Você consegue fazer com itens relativamente simples, como, por exemplo, se você pensar em abajur. Se você pensar, por exemplo, em ter abajur em casa, a maioria das pessoas tem um ponto ou outro de luz. Pode ser qualquer modelo, veja nessas imagens aqui que eu tenho um exemplo de abajures mais clássicos, mas tem esses outros que tem uma articulação. Então veja que aqui eu tenho uma série de abajures que são de custo relativamente muito baixo. Apenas como exemplo, a minha esposa, ela trabalha com artesanato e costura. Então eu peguei dela emprestado, veja, esse tipo de luminária que ela usa na máquina de costura. Aqui ela tem um ímã, onde você pode grudar em qualquer superfície, e aqui deste lado eu tenho uma série de LEDs. Então, se eu quero exemplificar esses LEDs como minha iluminação geral, é óbvio que vai ter diferença dentro de um setup que eu já estou fazendo, que eu já tenho como padrão. Mas para exemplo de vocês, eu vou desligar todas as minhas luzes e vou ligar apenas este ponto de luz para mostrar para vocês que resultado que eu teria se com esta mesma câmera, o quanto influencia se eu não tivesse esse setup de luz e fosse fazer apenas com um pontinho de luz improvisado. Espera só um minutinho para ver o resultado. Ufa! Como vocês podem observar, eu apaguei todas as luzes aqui do meu cenário, menos as telas dos computadores. Então o único brilho que vocês estão vendo são justamente das minhas telas. Vou ligar este elemento, que é apenas uma luz normal, é um LEDzinho que se usa em máquina de costura. Veja a diferença quando eu ligo um elemento
relativamente muito básico. Um elemento que poderia, como eu disse, ser uma lanterna. Pode ser a luz de outro celular. Pode ser qualquer ponto de luz que você tenha. No entanto, note a diferença da imagem que eu tinha anterior, bem mais difusa, bem mais distribuída, e a diferença quando eu tenho um facho de luz. Quando nós focamos, colocamos um facho de luz, a sombra atrás de mim, note que ela ficou muito forte. Veja que a imagem ela acaba ficando com a sombra atrás de mim extremamente marcada. E isso muitas vezes acaba não sendo tão interessante. Mas vamos supor que esse seja o único ponto que eu tenho. É melhor eu trabalhar com a luz desta forma ou é melhor eu trabalhar sem luz nenhuma? Olha a diferença, eu tenho aqui a luz da tela que está aqui do meu lado. Se eu nem tivesse a tela, se eu estivesse gravando apenas com o celular, nem esse brilho aqui teria, você não estaria enxergando nada. Então, sem luz não há vídeo. No entanto, quando eu acendo o ponto de luz, veja que você começa a ter profundidade, você começa a enxergar. Porém, apenas um ponto de luz pode não ser o necessário. Você pode colocar 2, 3 pontos de luz e começar a deixar a luz mais homogênea, mesmo luzes de baixo custo. Porém, se eu quero trabalhar com uma iluminação mais difusa, então nós entramos no segundo item do nosso vídeo, que é o que eu vou mostrar agora. Então, como nós vimos, desde um abajur a um elemento que seja uma luz de LED, desde um elemento que seja uma lanterna, a luz de outro celular, você já começa a criar uma ambientação para o seu vídeo. No entanto, entenda que muitos abajures, as luzes acabam sendo meio fracas. Então, nada demais você ter na sua casa também outros elementos como uma luz mais forte, uma luz da sala, uma luz da cozinha, em que você possa, obviamente, trocar a lâmpada do seu abajur. Então veja, você precisa investir alto em iluminação? Não necessariamente. Como eu disse, se você tem um abajur que tem um bocal, um soquete normal, padrão, você pode pegar o abajur que tem uma luz um pouquinho mais fraca e substituir, você simplesmente trocar por uma outra um pouco mais forte. Então, se o seu bocal for um bocal padrão do abajur, você não está preso à luz padrão que você tem dentro do seu abajur. E como nós sabemos, existem diversos modelos de lâmpadas que você pode naturalmente utilizar no mesmo abajur. Então, se o seu ambiente é um pouco maior e você precisa de uma luz mais ampla, uma luz mais forte, entenda que quanto mais forte a luz, mais marcada ela vai ficar, mais a sombra vai ficar mais forte atrás de vocês. Mas eu estou gravando apenas com aquela luz que eu acabei de mostrar. No bloco anterior, no assunto anterior, eu demonstrei que eu estou gravando apenas com essa luz. Veja, esse aqui é o ponto de luz que eu estou utilizando para fazer a gravação. Apenas coloco ela aqui na minha lateral e tenho aqui uma iluminação para poder gravar o vídeo. Então veja, esse tipo de iluminação, você gasta aí por volta de 30, 40 reais, você já compra um bom abajur. Você consegue colocar, por exemplo, uma iluminação, uma luz um pouquinho mais forte e você tem uma iluminação um pouco melhor. Cuidado com a temperatura ou com a cor da sua luz. Não pegue uma luz muito fria, azulada, ou uma luz muito quente, amarelada. Caso contrário, essa luz vai afetar todo o seu ambiente. Então, quando falamos de um elemento que você tem em casa e que pode ajudar a iluminação, veja que na realidade é uma somatória de elementos. Você tem um abajur? Você tem uma lanterna, você tem um segundo celular aí velhinho, ou o celular do marido, da esposa, do filho, da filha, de alguém que possa naturalmente emprestar o seu celular e você acender a lanterna, você já começa a ter uma iluminação para produzir os seus vídeos. Como eu disse, eu estou utilizando apenas um ponto de luz,
que pode ser mais intenso ou menos intenso de acordo à lâmpada que você colocar. Então, o segundo item que você tem em casa, possivelmente a iluminação que você tem em casa, é um pouco diferente do banheiro, é um pouco diferente da sala, que é um pouco diferente do quarto, que é um pouco diferente da cozinha. Então você pode pegar emprestado uma luz que está num ambiente e colocar no abajur para você testar a iluminação, se ela fica mais interessante ou não. Entendido? No entanto, claro que eu tenho outro segredinho para passar, para aliviar um pouquinho essa sombra muito forte que está atrás de mim. Não sai daí, hein? Outro elemento que eu posso destacar que com certeza a maioria das pessoas tem em casa e que podem ajudar em muito na iluminação é: você tem algum tecido ou camiseta branca em casa? Isso pode servir como difusor. E quando eu estou falando de camiseta, quando eu estou falando de tecido, gente, é qualquer camiseta branca, masculina, feminina, isso não importa. O que importa na realidade é que você tenha um pedaço de tecido branco, como esse aqui, ó. A minha esposa, como eu falei, ela trabalha com artesanato e costura. Então eu pedi para ela, numa dessas visitas que ela fez a um lojão, que ela faz muito no Brás. Aqui em São Paulo nós temos diversos pontos em que você pode comprar tecido. Eu pedi para ela comprar um pedaço de tecido para mim que fosse branco, que tivesse um pouquinho de elasticidade para que eu pudesse esticar, que eu pudesse utilizar ele mais esticado. Ela me trouxe, olha isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é um tecido que custa R$8 o metro aqui em São Paulo. Então, na sua cidade, de repente, pode ser que você não encontre o mesmo tipo de tecido, que você não encontre um tecido que tenha essa elasticidade. Mas, gente, qualquer tecido branco, você consegue fazer um difusor caseiro. Então, o propósito é o quê? Que essa luz que está vindo não crie sombras tão definidas. Veja aqui no nariz como a sombra está muito forte. Veja atrás de mim como a sombra está muito forte. No entanto, se eu pegar um pedaço de tecido branco e colocar aqui atrás da luz, veja o quanto a luz ficou bem melhor. Veja o quanto, neste caso, vou diminuir aqui a iluminação do meu monitor. E olha isso, ó, sem a luz do monitor, com apenas a iluminação do ponto de LED. Olha como a sombra no meu nariz, olha como a sombra na parede ficou. Vou colocar esse tecido na frente. Ó, só estou colocando o tecido na frente, apenas isso, gente. Olha como a iluminação ficou. Tirando o tecido, colocando o tecido. Olha como a luz, ela fica mais difusa. Então, um pedaço de tecido colocado sobre o ponto de luz, você consegue naturalmente difundir esta iluminação e, consequentemente, tendo uma iluminação mais difusa, a sombra fica menos marcada. É claro que, como eu já disse, quando você está trabalhando com iluminação, a potência da lâmpada ela influencia. Então, o nosso segundo item foi justamente a lâmpada. Quando você coloca um tecido, quanto mais grosso o tecido, também menos luz passa. Então, você precisa equilibrar. Quando você vai trabalhar com um tecido mais grosso, coloque um ponto de luz maior, mais intenso, um ponto de luz que dê mais iluminação. É exatamente isso, o equilíbrio. No entanto, com a iluminação assim, estourada, ou assim, acredito que a maioria concorde, que colocar um tecido na frente vai fazer com que a iluminação fique muito melhor. No entanto, de novo, como é que eu coloco esse tecido aqui na frente da minha iluminação, de forma que eu não tenho que ficar segurando? Isso nos leva para a nossa próxima dica. De novo, não sai daí para ver o resultado. Quando falamos de iluminação, como você pode observar,
elementos que quase todo mundo tem em casa fazem diferença. Aliás, um tópico bônus aí para vocês. Vocês viram que quando eu minimizo ou maximizo aqui a tela do meu computador, olha o quanto até a tela do computador influencia bastante na nossa iluminação. Olha isso. Eu só estou abrindo ou fechando a tela do slide que eu tenho para apresentar para vocês. Então, na realidade, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas mudando, ó, essa tela aqui, ó. Esse meio alaranjado, avermelhado que aparece no meu rosto aqui, vem dessa cor dessa tela que vocês estão enxergando aí agora. Entenderam? Então, indo para o número 4, tudo influencia a nossa iluminação. No entanto, um item que todo mundo tem em casa e que pode ajudar bastante para fazer a luz mais difusa, um cabide. E de preferência esses cabides mais simplesinhos mesmo. Quando nós falamos de cabide, esse tipo de cabide aqui, que é um cabide de metal, que você pode manipular o cabide, puxar, esticar, moldar o cabide, melhor ainda. Quanto é que custa esse tipo de cabide? Eu paguei por esse cabide para mostrar aqui para vocês. R$ 1,50. Custa R$1,50. A maioria dos cabides que eu tenho aqui em casa são aqueles de plástico, então aí eu já não consigo puxar, moldar e tudo mais para colocar ele, por exemplo, como um suporte para minha iluminação, como um suporte para o meu difusor. Enquanto esses de arame eu consigo puxar e moldar. Se eu pegar esse aqui, por exemplo, e começar a puxar e acertar aqui ele puxando um pouquinho mais, olha isso, ó, eu consigo fazer basicamente aqui, eu tenho um suporte retângulo. Assim eu consigo colocar ele pendurado em alguma coisa e como ele está nesse formato mais retangular, eu consigo colocar o tecido que eu acabei de falar para vocês, colocando o tecido aqui, com prendedores de roupa, prendedor de roupa básico. Você consegue prender esse tecido e montar o seu difusor caseiro, mas com um resultado muito interessante dentro da sua gravação. Olha isso, ó. No entanto, obviamente, essa solução ela deve ser posta em frente à iluminação. Então veja, estou colocando aqui, ó, esse difusor aqui. Olha como a sombra atrás de mim ficou. Vou tirar a iluminação do monitor para vocês enxergarem também aqui, sem a iluminação do monitor. Olha isso. Então, sem esse difusor que eu acabei de fazer na frente de vocês, olha isso, ó, só com a luz. Olha como a sombra ficou marcada. Olha a sombra atrás de mim, como ela está dura. Colocando exatamente isso aqui, ó. É esse elemento que eu estou utilizando como difusor. Você tem um cabide na sua casa? Você tem um tecido branco, uma camiseta? Veja isso aqui na frente da minha luz. Pronto. Olha como a sombra ficou bem mais suave e veja como atrás a sombra também ficou bem mais suave. Nossa, mas eu precisava aumentar um pouquinho a intensidade da luz. Eu precisava colocar uma luz um pouco mais forte. Por isso que a nossa segunda dica, o nosso segundo item foi justamente o quesito lâmpada. Se você estiver trabalhando com um abajur que tem o bocal padrão e coloca outra lâmpada de melhor qualidade ou maior intensidade de luminosidade, você teria um brilho maior. E isso são coisas, como eu disse, que você possivelmente tem em casa. E se eu olhar de frente para ela, veja o reflexo no meu óculos, ó, é o tecido, ó. Tô balançando o tecido aqui, ó. É o tecido. É exatamente isso que vocês estão enxergando como resultado. Veja, o resultado, você começar a gravar, se eu tiver mais 2 pontos desse aqui, eu consigo já ter uma iluminação, já consigo ter um padrão de qualidade bem superior. No entanto, mesmo que eu não tenha mais um ponto de luminosidade, eu tenho mais um segredo para passar para vocês, bem interessante, que vai fazer uma diferença enorme. Então não sai daí para o próximo item, que é surpreendente. E seguindo este conceito de itens que você tem em casa e que
podem te ajudarem muito na qualidade da sua gravação, um item que é literalmente surpreendente. Você deve ter em casa papel alumínio. O papel alumínio, ele serve para refletir. Então, novamente, estamos falando que o seu lançamento, você está começando a produzir o seu conteúdo, a verba que tem está sendo dedicado para impulsionar o conteúdo que você está criando, por isso você não tem verba para investir em câmeras muito superiores e iluminação muito superior. Você se lembra que eu já dei uma dica fundamental, que era para você gravar com uma janela, gravar com a luz do sol, mas e se você vai gravar e justamente na semana em que você está gravando chove muito? Na semana do seu lançamento o tempo está nublado. Você vai ficar totalmente refém das intempéries, dos elementos naturais, do sol ou da falta de sol? Então você pode improvisar alguns elementos, como eu já destaquei nesse vídeo. Você pode com uma lanterna, com um abajur. Você pode, a partir de um abajur, trocar a lâmpada e colocar uma lâmpada mais forte, com tons diferentes. Com um pedaço de tecido, como eu já falei, você pode criar um difusor. E com um pouco de papel alumínio e, de novo, o nosso cabide. Eu peguei outro aqui, tá, gente? Então eu tenho um aqui que está naturalmente servindo como difusor. Olha a diferença. Cabide, difusor. E eu tenho outro aqui para servir como refletor. Refletor, eu pego um papel alumínio e simplesmente passo em volta desse cabide. Então, basta você colocar o papel alumínio em volta do nosso cabide. Veja, estou colocando ele apenas amassado aqui em volta do cabide, que você tem aqui uma simulação de um refletor. É um refletor mais fraco, porque a minha iluminação é fraca? Sim. No entanto, o importante é você entender que se você só tem um ponto de luz, muitas vezes falta um pouco de brilho na outra extremidade, na outra lateral. Você gravar com a luz muito de frente para você, ela perde preenchimento, você não tem sombra nenhuma. No entanto, se a sua ponta de luz ela não tem muita difusão, ou ela é muito forte, ou você, na realidade, está improvisando uma lanterna, como é o meu caso aqui, veja que eu fiquei com a parte daqui do rosto muito escura. Então, se eu coloco um elemento como esse aqui, apenas próximo do meu rosto, olha a diferença do brilho, ó, sem e com, olha isso, ó. Olha o reflexo que ele gera no meu rosto. Esse reflexo que vocês estão vendo aqui é justamente, estou colocando obviamente na área da câmera para vocês enxergarem, este elemento, ó, olha o reflexo. Sem o elemento, olha como meu rosto aqui, ó, ficou bem mais escuro. Se eu coloco aqui assim, olha como é que o reflexo, ó, vai pegando no meu rosto e vai deixando menos escuro. Então, mesmo com pouca luz, você pode improvisar rebatedores, você pode improvisar difusores com custo praticamente zero. Esses elementos, obviamente, todo mundo tem em casa. E se você for pensar em termos profissionais, em termos de como é feito uma grande produção, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Olha o quanto, mesmo no mundo profissional, esse tipo de recurso de rebatedor, você aproveitar o ambiente e criar preenchimento não com outro ponto de luz, e sim com rebatedor, ele é extremamente profissional. Então eu espero que neste conceito vocês entendam. Eu, mesmo tendo um equipamento, mesmo tendo uma iluminação mais profissional, como uma softbox. Aliás, você tem dúvidas sobre o que é uma softbox?
qual é exatamente a estrutura de uma softbox, então deixa aí nos comentários que com o maior prazer eu posso mostrar para vocês a minha outra iluminação, a iluminação onde eu comecei esse vídeo e que na realidade eu posso colocar aqui na lateral só para vocês verem como é que eu comecei o vídeo. Olha a diferença da iluminação como eu comecei o vídeo e olha a diferença que eu tenho agora. É óbvio que a luz influencia demais. No entanto, eu estou fazendo aqui com nada de iluminação, com uma iluminação feita para a máquina de costura. E, no entanto, estou terminando o vídeo exatamente com esse resultado. Para muitas pessoas, este já é um resultado aceitável. Agora, como é que eu posso subir um pouquinho esse naipe? Por exemplo, eu tenho como colocar uma luz que naturalmente não é todo mundo que tem em casa, mas investindo 20, 25 reais, eu posso comprar uma luz que seria para propósito caseiro e utilizar, por exemplo, num setup profissional? Um exemplo disso é uma luz que eu tenho aqui na minha lateral, é uma luz que segue o nome dela técnico, é uma luz Pafron. Essa luz aqui, ó, é uma luz para você colocar no gesso em cima. E eu improvisei aqui a luz que eu uso de frente aqui no meu cenário. Você quer aprender como utilizar esse tipo de luz? Você gostaria de investir um pouquinho mais, 20 reais, 30 reais numa luz um pouquinho mais profissional? Você gostaria de subir um pouco o naipe da sua câmera? Por exemplo, a câmera que eu estou utilizando, ela influencia diretamente no resultado que você está vendo. Dependendo da câmera, se você tiver a mesma iluminação com uma camiseta, veja, é um tecido, pode ter resultado muito diferente do meu. Por quê? Porque a sua câmera também é muito diferente da minha. Então, você gostaria de saber sobre software, sobre câmera, como melhorar um pouquinho mais esse ambiente aqui, como colocar mais um ponto de luz com um pouquinho de investimento? O propósito desse vídeo foi mostrar para você 5 elementos que você tem em casa. Agora, e se eu fosse investir um pouquinho mais? Eu conseguiria resultados melhores? Você tem dúvida sobre isso? Então deixa aí nos comentários, nós obviamente vamos buscar ajudar vocês. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Se você está lançando e você gostaria de investir num equipamento um pouco melhor, uma câmera melhor, deixa aí nos comentários que nós podemos gravar um vídeo mais próximo da sua necessidade e ajudar para você ter um lançamento de sucesso. Então fica com a gente, se inscreve no canal, dá o seu gostei aí no vídeo, que esse tipo de vídeo é óbvio que dá um trabalho. Eu tive que desmontar todo o meu setup para improvisar um setup que eu não utilizo. Nas minhas gravações eu não utilizo esse tipo de setup, mas apenas para mostrar para você como é possível uma boa ideia, um bom infoproduto e investimento praticamente zero. Você consegue fazer sim um bom serviço. Agora, se você conseguir investir um pouquinho melhor, qual seria esse melhor? Deixa aí nos comentários suas dúvidas. Deixa aí que nós vamos trabalhar para ajudar você a fazer um grande lançamento. Um abraço!